Olá, sou a Alessandra Costa, você está no meu canal. Bem, hoje eu vou falar muito rapidamente, vai ser um vídeo rápido, sobre o meu primeiro diário do ano, tá? Então, terminei esse caderno aqui hoje. Embora eu faça cadernos, hoje eu saiba fazer cadernos, né? Costurados, cadernos diferentes, o que eu percebi? Eu gosto de cadernos tipo Moleskine, por exemplo, tá? Ou então da Cícero também. Eu já usei um da Cícero e já usei também um Moleskine, mas foi um pocket, porque o Moleskine é muito, muito caro. Mas papel, gente, papel é uma delícia. E eu senti que eu preciso ter, eu preciso terminar os cadernos, sabe? Ano passado eu fiz um pra mim, tipo o Moleskine. Ele já arquivei ele não tá aqui perto de mim agora, senão eu pegaria. Mas assim, eu senti que demorou muito para terminar e isso me gerava uma angústia. Eu queria terminar logo. Então, o que foi que eu decidi para 2026? Embora eu saiba fazer os cadernos e tal, eu primeiro tinha optado por usar o fichário da Cícero, né? Cada que eles chamam de caderno criativo. Eu comprei um no tamanho A5, tem vídeo aqui no canal. E eu adorei, eu tô amando assim, a experiência. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre a experiência de usar o caderno, um fichário como agenda, como planner, como diário. Mas o formato definitivo, aquele que será o meu arquivo, no final das contas, eu acabei optando por utilizar essas capas aqui, que é estilo Midori ou Traveler's Notebook, eu não sei como chamar isso aqui. Vamos chamar de capa organizadora, né? Porque ele não é o caderno é o que está dentro. É, inclusive, uma amiga falou isso, né, Camille? Se você estiver assistindo. É, enfim, então aqui eu tenho alguns cadernos, né? Eu fiz esse caderno aqui para ter como um bullet journal, mas não estou fazendo registros diários, então ele está funcionando mais como uma caixa de entrada. Então é um caderno liso, tá? Todos eles foram feitos por mim. Cadernos simples, por quê? Parênteses aqui. Eu, eu pretendo, no final do ano, é, costurar todos esses cadernos para fazer um caderno só. Então, vai ser o caderno diário, vai ser um caderno provavelmente mais grosso, né? Ou também comprar um fichário, não sei. Eu vou arquivar de uma das duas formas. Ou costurando e fazendo um caderno, né? Porque, na verdade, um caderno, se você for olhar, ele a- são vários caderninhos costurados. É isso que é um caderno brochura, tá? Então, eu estou fazendo eles grampeados para poder ficar mais fácil de desmanchar aqui no final do ano, né? Porque aí eu vou ter que furar para poder costurar. Então, por isso que eu estou fazendo eles com grampeados e não costurados. E aí, então, vai ter o volume do diário, né? Que é esse aqui foi o primeiro. Esse aqui vai ter uma caixa de entrada, então eu não sei se eu vou arquivar ele no final do ano. Esse aqui agora é o que eu vou começar. É um novo diário que eu fiz decorando. Tem um vídeo aqui que eu fiz, né? Eu gravei decorando ele. E aí provavelmente devo fazer mais algumas. Devo já ir decorando todas as páginas, sabe? Eu gosto do resultado final. O diário, tá? Isso aqui é uma pastinha que eu fiz também para poder colocar uma caneta. Mas acaba que eu deixo a caneta dentro do caderno mesmo e ela fica presa, não cai, tá? Então, isso aqui às vezes pode sair. Esse caderno eu resolvi encapar. Porque ele vai ficar aqui o ano todo, porque ele é um caderno com a visão mensal de todos os meses. Então já está pronto, então ele não vai sair daqui. Então, para poder dar um pouquinho de segurança a mais, né, para ele não rasgar e tal, eu acabei encapando. Esse outro caderno também encapei porque eu vou usar ele até o final de junho, porque ele tem aqui todas as semanas do primeiro semestre. E esse último é um caderno de estudo, aí eu estou anotando frases, aulas,
leituras, cursos, sabe? Mas não como, mais como consulta, não é uma ideia necessariamente minha. Se surge alguma ideia, aí eu volto aqui para o diário, sabe? É aqui que eu vou concentrar as coisas. Enfim, e vamos falar um pouco então do diário, né? Como eu disse, é um caderno simples. Eu peguei uma folha aqui que a gente chama de papel color plus, né? Esse aqui é ainda um pouquinho mais de qualidade menor, tá? Do que o color plus. Eu não sabia disso quando eu estava comprando, que eu comprei aqui perto de casa. E as folhas são do papel sulfite, que eu uso o Chamex Marfim, que é o meu papel favorito. E aí eu fui decorando com as coisas. Aqui eu coloquei a fita adesiva, né, transparente, para poder, como era papel, né, se cair água para não danificar as imagens. E aí eu vou botando aqui 2026.1, 1.2. Eu acho que eu já botei aqui no diário o 2026.2. Tá vendo? 2026.1, aqui 2026.2. Eu não vou mostrar muito aqui, né? Porque, enfim, são coisas íntimas, mas essa primeira página eu queria fazer algo diferente na primeira página. Eu não sei se eu vou fazer isso para o próximo caderno, porque eu já estou cheia de coisas aqui para anotar neles. Eu ainda não fiz isso porque eu estou aqui filmando para vocês, tá? Mas o que eu quero falar da experiência, sabe? De você construir o seu próprio caderno, de você terminar um caderno e tudo que tem aqui de vida, sabe? Aqui é como se fosse uma foto do meu primeiro mês do ano de 2026, né? Fica registrada aquela imagem dos 19 primeiros dias do ano. E acaba que eu vou ter, eu terminei ele hoje de manhã, ou seja, em 19 de janeiro, de manhã, e o outro começa em 19 de janeiro também, porém, né, um pouco depois. Que mais que eu quero falar? A sensação de folhear o caderno. Não sei se você consegue ouvir, mas esse barulho é muito prazeroso, muito prazeroso. Então, o caderno, né, a capa com os cadernos, gente, ela tá sempre comigo, literalmente, em todos os ambientes da casa, menos o banheiro. Tá sempre comigo, tá? Eu tô sempre escrevendo alguma coisa, eu tô sempre anotando em algum dos cadernos, seja o que for. Eu acho que esse é o grande lance da gente criar um hábito de escrever, sabe? A gente precisa ter o caderno sempre na mão, sempre perto, para quando surgir a necessidade, o desejo. Tem até uma citação aqui da Joan Didion. Eu tentei lembrar de cabeça, mas eu lembrei que meu caderno está aqui do meu lado, então eu vou procurar e ler aqui com vocês, que eu acho que trata muito disso. E eu gosto de colocar essas mesmas frases e estar repetindo, sabe? Tô procurando aqui, tá? Mas é porque aí quando eu pego uma citação, leva para outra, sabe? E aí quando eu vi, eu tô aqui lendo. Então é isso. Enquanto eu tô procurando a citação aqui, eu vou falar sobre outras coisas. O que acontece? Quando eu tenho essas coisas aqui, essas citações, né? Ao invés, se eu estou numa fila, se eu estou esperando alguma coisa, tipo, ao invés de ficar na rede social, eu adoro ficar no Instagram. Eu abro aqui o meu caderno e eu vou lendo essas citações. E aos poucos elas vão internalizando, sabe? Eu vou internalizando aos poucos essas palavras de outras pessoas. Aqui, encontrei essa citação aqui. O impulso de tomar notas das coisas é peculiarmente compulsivo, inexplicável para quem dele não compartilha. Então é isso. É um impulso compulsivo. É justamente isso que eu sinto. Eu não lembro se eu já comentei isso aqui no canal. Talvez sim, talvez não. Acho que na newsletter eu falei. Na newsletter eu também escrevo sobre
todos esses processos de escrita, né? E bem, você pode ver muito mais coisas lá também relacionadas à escrita, cadernos, diários e tal. Mas o que eu quero contar compartilhar que teve uma vez que meu marido ele fez assim, o que você tanto escreve aí? Porque ele entrava e saía de casa, porque ele trabalha aqui em casa também. E aí ele toda hora ele me via sempre escrevendo, tô sempre escrevendo. Ele falou, o que tanto você escreve? Eu falei, sobre a vida, sobre meus pensamentos, sobre projetos, sobre angústias, sabe? Eu escrevinhar, sabe? Que a Virginia Woolf fala também nos diários dela. É isso. É um impulso, é uma compulsão, tá? E aí, tem outras coisas que talvez eu gostaria de falar aqui, mas acho que eu não vou falar aqui. Talvez eu fale na newsletter, porque tem muito a ver com a minha pesquisa do mestrado, né? Eu pesquiso diários, trabalho com diários. E aí eu estou sempre pensando que o diário é um arquivo também, né? O diário é um documento de arquivo, mas eu penso que a gente também usa ele como arquivo. Porém, nem tudo que a gente escreve no diário é um retrato fiel de quem a gente é. A gente está sempre performando, mostrando para quem te vê, para quem te ouve, quem você gostaria de ser, ou então como você gostaria de ser visto pelas outras pessoas. A gente faz isso em todos os momentos, tá? Todos os momentos. E eu acho até que uma frase que eu anotei ontem do Jung fala muito isso. Fala muito não. Na verdade, tem uma ligação com isso, porque a frase fala: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-la de destino. Então, assim, são escolhas que a gente faz inconscientemente, mas também é consciente, sabe? Enfim, o diário, né, o papel, uma caneta, é o lugar que a gente pode desacelerar, pode pensar na vida, refletir, conversar, buscar respostas também, né? Enfim, eu acho que eu já falei demais, né? Eu já falei aqui do caderno, então eu fiz muitas colagens neles. As colagens não têm nenhuma relação com o que está escrito, mas elas, de certa forma, elas representam como eu estava no momento em que eu fiz aquela colagem, né? Porque eu fiz uma seleção. Eu também tenho um texto, acho que no blog ou na newsletter. Gente, eu vou deixar todos os links na descrição, tá? E aí, eu comentando sobre esse processo mesmo de fazer a colagem no diário, porque eu tenho colagens no caderno de colagem. É diferente, são coisas diferentes, tá? Então, o que é que a mensagem que eu deixo é: se você quer fazer um diário e não sabe se o diário é para você, ou o que eu vou escrever no diário, né? Que caderno escolher, eu digo para você o seguinte: use o caderno que você tiver em casa. Eu sei que você tem caderno aí guardado, tem pena de usar, ou então tem um caderno que você usou e parou de usar, cheio de folha em branco, agenda velha. Comece com o que você tem, até você ver, compreender se esse processo é ou não para você. Escolha uma caneta, tá? E se gostar e esse hábito, e se tornar um hábito, né? Ou seja, a questão de você sentar para escrever no seu diário, se tornar um hábito, aí a gente começa a ir para outros caminhos, tá? Então, aí sim, escolher um caderno, né? De repente, decorar esse caderno, então, ver qual é o papel, e aí qual é a caneta, tá? Isso se chama experiência de escrita e ela é importante. Se a gente tem uma boa experiência de escrita, a gente tende a voltar mais vezes e escrever. Se a escrita é sofrida, desconfortável, provavelmente o seu cérebro vai fazer com que você não volte e continue a escrever, tá? Então é um papo para a vida toda, gente. Vou encerrar por aqui. Se você chegou até aqui e ainda não
está inscrito no canal, por favor, inscreva-se para me ajudar, isso me ajuda muito, incentiva o meu trabalho. Eu tenho outros projetos, como eu falei, tenho o blog, tem a newsletter, os links estarão na descrição desse vídeo, tá? E vamos escrever, gente, vamos tirar os cadernos abandonados aí da estante, das caixas, e bora escrever sobre a nossa vida. Tchau!